Baseada no capítulo 2 do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Nós vamos ler alguns versículos para tratar sobre esse tema tão delicado. Por que você não leva a sério a sua mudança de vida em Cristo Jesus? Essa pergunta ela foi feita no verso 36 do capítulo 2, mas nós vamos ler alguns versículos antes para entender isso. E nós vamos refletir sobre a mudança de vida em Cristo Jesus, o quão nós devemos levar a sério essa mudança. Diz assim, capítulo 2 de Jeremias, verso 1. E a palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, quando você me amava e me seguia pelo deserto. Por uma terra não semeada, Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor, que falta aos seus antepassados encontraram em mim, que me deixaram e se afastaram de mim, diz o Senhor. Eles seguiram ídolos sem valor, tornaram-se eles próprios sem valor. Verso 7, eu trouxe você a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons frutos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram ao Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra vocês e seus descendentes, contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandei observadores a Quedar, e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Verso 13 do capítulo 2. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Verso 35 do capítulo 2. Você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou, porque você não leva a sério a sua mudança de vida. Vou repetir o verso 36 do capítulo 2. Porque você não leva a sério a sua mudança de vida. A conversão é algo muito sério para Deus. Quando Nicodemos teve a conversa com o Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus falou para ele, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos não entendeu o que é o nascer de novo. O nascer de novo é quando eu abandono as minhas antigas práticas de vida, aquilo que eu vivia antes de Jesus Cristo, e agora eu começo a viver em novidade de vida em Cristo Jesus. O que era pecado antes, agora ele não vai mais tomar conta do meu corpo, da minha mente e do meu coração. Agora eu vou começar a viver uma vida de santidade, ainda com os meus erros, ainda pecando, porque enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui na terra, nós vamos lutar contra a carne, contra o sangue e contra as potestades espirituais, isso é, contra tudo aquilo que tentará de alguma maneira contaminar o nosso coração. Mas muitos têm dito sim para Jesus com seus lábios, mas não com seu coração. Muitos querem o Deus da bênção, mas não se compromete a viver uma vida separada para Ele. E aqui está um povo em que o Senhor começa a dialogar com eles através de um grande profeta chamado Jeremias, porque Deus levantou Jeremias. Deus permitiu que Jeremias fosse gerado e que nascesse para que ele fosse profeta em Judá e em Jerusalém. Porque a irmã de Judá e a irmã de Jerusalém, que era Samaria, havia já caído.
E agora eles estavam a ponto, Judá e Jerusalém, a ponto de serem levados cativos para a Babilônia por conta dos seus pecados. Deus leva muito a sério a questão de o aceitarmos como Senhor em nossas vidas, mas não honrá-lo. O texto diz: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para com o Senhor. Isso tem a ver com o começo de tudo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós queremos só a Cristo. Mas o tempo, as dificuldades, aquilo que se coloca entre nós começamos a abandonar o Senhor. E o Senhor nos criou para isso. Ele nos criou para sermos fiéis a Ele, para sermos uma noiva santa, pura, limpa. Israel, meu povo, era santo para com o Senhor. Santidade é uma palavra que está no vocabulário de Deus. Em primeiro lugar, sede santos, porque eu sou santo. Há santidade em ti. O teu coração deseja santidade. Santidade é simplesmente o ato de dizer não ao pecado, não às coisas desse mundo, não aquilo que fere a santidade de Deus, não aquilo que vai manchar o meu coração. Santidade tem tudo a ver com o que eu olho com os meus olhos, com o que eu ouço com os meus ouvidos, com o que eu falo com a minha boca, com aquilo que eu coloco dentro do meu coração. Porque você não leva a sério a sua mudança de vida, diz o Senhor, porque Ele te chamou para ser santo. Nós vivemos o reino de Deus já aqui na terra. Nós lutamos contra tudo aquilo que vai ferir a santidade de Deus. Israel, meu povo, era santo para com o Senhor. Se tem algo que alegra o coração do Senhor, é quando Ele acha um coração que deseja ser santificado, amando a Ele. Qual que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram um ídolo sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. O povo no passado e agora no presente de Jeremias trocou a Deus por ídolos sem valor algum. Você leu os capítulos que se sucedem de Jeremias e você vai ver que o povo adorava Baal, a rainha dos céus, que o povo sacrificava as crianças a deuses estranhos, no qual Deus nunca mandou sacrificar crianças. Eles se prostituíam debaixo das árvores. Se você está em pecado, se você abraçou a fé em Cristo Jesus, mas você está pecando contra o Senhor, o teu coração está mundano, porque você está mudando para pior, você está se afastando do Senhor. Então esse é o tempo de dobrar os joelhos e começar a chorar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, santifica o meu corpo de novo, me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu tenho pecado contra ti. E a palavra vai dizer assim no verso 7: eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons frutos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Olha que palavra do Senhor: tornaram a minha herança repugnante. Deus nos trouxe para viver uma vida abundante, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos, não somente de coisas materiais, mas de bênçãos espirituais. E nós acabamos às vezes fazendo isso tudo se tornar repugnante, uma herança sem valor algum. Há um povo que tem dito sim para Jesus com os lábios, mas tem o negado com o coração. Há um povo que tem levantado os braços em igrejas, em conferências, em retiros, tem se arrepiado todo, mas o seu coração está longe do Senhor. Não troque a boa herança que o Senhor te deu por uma herança repugnante, sem valor.
Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Trocou a glória de Deus, a glória do próprio Deus, por deuses inúteis. Toda vez que nós trocamos a glória de Deus por um relacionamento carnal, nós estamos dizendo que Deus é menor. Quando nós trocamos a Deus pelas mentiras, pelo sexo depravado, pelas palavras torpes, pelo proceder mundano, nós estamos simplesmente trocando a glória de Deus por coisas imundas. A vida cristã é uma vida que deve ser levada a sério. A sério. Nós devemos levar a sério aquilo que nós professamos com a nossa boca. Não sejamos Demas. Não sejamos Alexandre Latoeiro. Se você não conhece quem foi Demas e quem foi Alexandre Latoeiro, lê a carta que Paulo escreveu sobre esses homens. Não sejamos Ananias e Safiras que mentimos ao Senhor no templo do Senhor. Não trocamos a glória do Senhor por as coisas desse mundo, porque ainda que as coisas desse mundo agradem o nosso coração, mas se nos levam para longe de Deus, isso se tornará pano de imundícia. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Abandonaram a fonte de água viva, aquele que pode saciar nossa sede, e cavaram cisternas rotas que não dão água alguma. Estão bebendo água com lodo, água suja, porque a fonte de água viva, a fonte que realmente mata a sede, essa o abandonaram. Por que você não leva a sério a sua mudança de vida, diz o Senhor? Por que trocar o Senhor por cisternas rotas que não dão água? Por que não beber da água da vida, que é o nosso Deus? Você diz: sou inocente e ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você porque você disse que não pecou. Talvez o nosso problema, o meu problema e o teu problema é fazer com que o pecado se torne doce, se torne agradável. Nós queremos que o pecado se enquadre dentro daquilo que Deus escreveu na sua palavra e nunca vai se enquadrar. Para Deus, pecado é pecado e ponto final. Ele não barganha a palavra dele. O Deus de amor é o Deus justo, e se ele é um Deus justo, logo a justiça está nele. A justiça de Deus não é como a nossa. Nós passamos panos quentes em cima do pecado, mas Deus não o passa. E para finalizar, verso 36, porque você não leva a sério a sua mudança de vida. Porque você não leva a sério a sua mudança de vida. Se você abraçou a Cristo Jesus, se você conhece a palavra de Deus, se você de fato e de verdade nasceu de novo da água e do Espírito, se o Espírito Santo habita em você, então este é o tempo para a gente lutar, eu e você lutarmos contra tudo aquilo que vai corromper o nosso coração. Porque se no Antigo Testamento Deus levantou Jeremias para profetizar contra Judá e contra Jerusalém, hoje o Espírito Santo atesta contra nós ou a favor de nós. O nosso nome estará no livro da vida, mediante a nossa posição para com o pecado, dizendo sim à santidade de Deus. Eu quero orar contigo. E eu quero que essa pergunta que Deus falou em Jeremias 2,36 retumbe em teu coração e em tua mente, porque você não leva a sério a sua mudança de vida. Se você não está levando a sério, é tempo de tomar posição. Tome posição. Vamos orar? Querido Deus,
Permita-nos levarmos a sério a nossa mudança de vida, porque nós pecamos contra Ti, Senhor, todos os dias. Eu tenho presenciado, Senhor, às vezes infantilidade espiritual para contigo. Senhor, nesse exato momento, se há um coração que está ouvindo essa reflexão, Pai, que tome um posicionamento e diga não ao pecado, não ao sexo, não às palavras torpes, não, Senhor, a levar os seus olhos a olhar o que não deve ou a escutar o que não deve, Senhor, que haja um posicionamento de santidade, porque o nosso corpo é templo do Teu Espírito e nós devemos nos separar para Ti. Nós não estaremos no reino dos céus se nós levarmos uma vida mundana, porque o Senhor ama a santidade, porque o Senhor é todo santo. Os teus atributos dizem isso, Senhor. O Senhor é um Deus que não há mudança nenhuma, Senhor. O Senhor é o que é e sempre foi, mesmo antes de formar todas as coisas. Permita-nos, Senhor, tomar uma decisão, nos arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão por aquilo que estamos pecando, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão longe de Ti, mesmo estando na igreja, Pai. Ajuda-nos a levar uma vida santa, para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém.